Muito bem, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar aqui no CEPET um curso de epidemiologia clínica. Nós vamos dar aproximadamente 8 a 10 aulas de epidemiologia clínica. Esse curso está apostilado. As apostilas estão disponíveis no site do CEPET, no site da pesquisa clínica do CEPET, que pode servir de auxílio para aqueles que acompanharem o curso, e também com algumas referências de alguns textos adicionais que podem ajudar para quem estiver se introduzindo na pesquisa clínica. A epidemiologia clínica, ela é, de um modo geral, o primeiro caminho da base teórica para aqueles que querem compreender um pouco da literatura médica, né? A capacidade que a gente tem de poder fazer crítica daquilo que lê depende de epidemiologia clínica. A epidemiologia clínica ajuda muito a desenvolver experiência clínica bem sustentada e, principalmente, a epidemiologia clínica também ajuda a fazer pesquisa. O início da pesquisa clínica, de um modo geral, começa com uma compreensão bastante adequada dos conceitos de epidemiologia clínica. Muito bem, essa primeira aula é uma aula de introdução à epidemiologia clínica e eu diria, primeiro numa tentativa de diferenciar o que é a epidemiologia clínica da epidemiologia clássica, é que a epidemiologia clássica ela tem um foco em estudos populacionais, né? Você não estuda pacientes individuais, estuda populações, numa tentativa de avaliar causas e distribuição de doenças e estabelece, consequentemente, algumas medidas estatísticas de associação. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, esses conceitos da epidemiologia clássica têm sido incorporados numa nova epidemiologia, não nova, mas uma epidemiologia que se acrescenta em cima de uma epidemiologia clássica chamada de epidemiologia clínica, em que o foco é estudar pacientes individualmente, né? São aqueles estudos em que você sabe exatamente, paciente por paciente, quem é, o nome, a idade, o sexo, as características clínicas, demográficas, assim por diante. Consequentemente, ela é a aplicação do método epidemiológico em pacientes individuais. E com isso a gente se consegue, através da epidemiologia clínica, fazer medidas estatísticas de etiologia, diagnóstico, prognóstico, tratamento, as 4 atividades médicas principais para poder resolver um problema clínico, né? O que é que causa a doença, qual é o diagnóstico, qual é o prognóstico e o que eu posso fazer para poder modificar a história clínica desse doente. Talvez o trabalho mais importante para poder definir um pouco dos conceitos da epidemiologia clássica foi o estudo do John Snow, na metade do século XIX, 1855, né, no qual o John Snow mostrou numa população de pacientes, de pessoas que moravam na cidade de Londres, qual era a incidência de cólera em 2 bairros diferentes de Londres, né? E ele mostrou que entre os anos de 1849 e 1854, aqueles pacientes aquelas pessoas que moravam ou que recebiam água desta empresa de água, a Southwark, a Vauxhall Company, não houve mudança na quantidade de mortes de 1949 para 1954. Mas aqueles que eram abastecidos por essa companhia, a Lambeth Company, de água, houve uma diminuição importante na quantidade de cólera entre 1849 para 1854. E vocês podem ver aqui de que a incidência de cólera
por população era significativamente diferente, dependendo da área de que essa população vinha. Então, essa população desse bairro de Londres tinha uma quantidade de cólera muito menor do que esta população, e essa população teve uma diminuição em 5 anos de forma significativa. Isso foi basicamente porque a população deste bairro mudou o local onde eles pegavam água no rio Tâmisa. Ao invés de pegar numa área ajusante, passou a pegar água numa área montante do rio, uma área mais limpa, e consequentemente, mesmo sem saber quem eram os pacientes que ficavam doentes, só com a quantidade de pacientes que ficavam doentes por cólera numa determinada população, você consegue de alguma forma definir de que muito provavelmente a cólera vinha do local onde você coletava a água. Ele acabou publicando esse artigo em 1845 e a partir daí várias recomendações, né, de não beber água que não fosse fervida. Isso diminuiu importantemente a quantidade de cóleras. Então, os estudos epidemiológicos, de um modo geral, são assim. Você conhece muito bem o que acontece numa determinada população, mesmo que você não conheça pacientes individuais, o que está acontecendo com cada um daqueles. Então, eu posso dizer que a base científica da medicina clínica, ela tem essas 4 vertentes. Ela tem uma vertente que, de um modo geral, começa com ciência biológica, qual vocês fazem estudos em animais, em tecidos, em moléculas. Tem a vertente que são as ciências clínicas, que você estuda pacientes individuais, de um modo geral com conhecimento baseado nas ciências biológicas. Esses conhecimentos de pacientes individuais podem gerar dados epidemiológicos em estudos populacionais ou dados em populações podem ajudar as ciências clínicas, e essas 3 ciências, de um modo geral, fazem impacto de forma significativa nas políticas de saúde. O SUS, por exemplo, né? E aí envolve custos, envolve aonde é que você vai investir os teus recursos, o teu dinheiro, como é que você vai fazer a distribuição do teu serviço de saúde de uma forma adequada. A epidemiologia clínica, fundamentalmente, ela estuda pacientes. Ela tem esse componente na base científica da medicina clínica. O conceito é de que a epidemiologia clínica ela é a aplicação do método epidemiológico, que foi desenvolvido pela epidemiologia clássica, quando você estuda pacientes individuais, ou seja, a aplicação do método epidemiológico nas ciências clínicas. Por causa disso, o nome epidemiologia clínica. Né? Clínica é esse significado que você tem que cuidar de cada um dos pacientes individualmente. Basicamente, a epidemiologia clínica começou a sua história a partir da Segunda Guerra Mundial e com o desenvolvimento dos Institutos Nacionais de Saúde. Os Estados Unidos era o país preponderante nessa época do NIH. Na década de 60 surgiram várias figuras importantes que desenvolveram a epidemiologia clínica, o Sackett, o Feinstein, o Cochrane, que depois desenvolveu a instituição Cochrane. As grandes universidades foram a Universidade de McMaster, Yale, Chapel Hill, na década de 70, que começaram a ter as disciplinas de epidemiologia clínica, primariamente. Mas quem acabou tomando conta, basicamente, foi Reino Unido, Holanda, Austrália, Nova Zelândia. Esses países utilizam, principalmente o Reino Unido, a medicina baseada em evidência, epidemiologia clínica, praticamente o tempo todo nos seus processos de decisões importantes. Esse foi um conceito que acabou se disseminando na década de 80, né, que foi quando eu tive o primeiro contato com a epidemiologia clínica. Começou a sair séries em grandes revistas, principalmente no JAMA, e houve uma disseminação, então, desse conceito. Então, há 40 anos atrás, praticamente, ninguém conhecia o que era epidemiologia clínica e nem medicina baseada em evidência.
Começou a haver uma disseminação acadêmica nos países desenvolvidos, a Fundação Rockefeller foi importante em levar isso para países de terceiro mundo, ou países em desenvolvimento, foi importante aqui no Brasil, os primeiros cursos foram a Fundação Rockefeller que promoveu, com a ideia de que se você tem poucos recursos em saúde, você tem que fazer pesquisa de alta qualidade, né, para gastar a menor quantidade de dinheiro possível. Essa era a ideia predominante do colonizador, né, da Fundação Rockefeller. Teve que vir alguém de fora para poder mostrar isso para a gente na década de 80. E a partir daí, essa obsessão pela evidência, né, principalmente a partir da década de 80, na década de 90, o que fez com que houve uma melhora de qualidade nos trabalhos, das revistas, padronização e toda a medicina baseada em evidência que a gente conhece hoje, que tem 25, 30 anos, não mais do que isso. A fundação, daí a Cochrane foi importante, né, nas definições dos estudos epidemiológicos, nas graduações das evidências a partir de estudos com melhor qualidade metodológica, em que tinham a aplicação de uma forma mais bem feita e adequada do método epidemiológico de se fazer ciência. E a evidência tem a ver com a demarcação do conhecimento, né? Qual conhecimento é verdadeiro no final das contas? Quantas formas de conhecimento nós temos disponível e no que nós devemos acreditar? Então, essa demarcação do conhecimento tem a ver um pouquinho com essa história que eu vou contar para vocês aqui. Vamos supor que na frente de um menino de 9 anos de idade, com febre alta e dor de garganta, o que vocês fariam? Um médico provavelmente faria como investigação uma inspeção da orofaringe e faria o diagnóstico de uma possível infecção estreptocócica da amígdala e prescreveria penicilina, algum derivado da penicilina. Essa é uma decisão tecnológica, porque ela é baseada num conhecimento médico, de que possivelmente essa dor de garganta era uma infecção estreptocócica das amígdalas. Mas e se ele fosse avaliado por um mago? Ou por um sacerdote de uma tribo antiga, o que aconteceu durante milhares de anos da nossa existência? Provavelmente a investigação seria a análise das entranhas de uma galinha sacrificada, a causa um possível enfeitiçamento, e a conduta seria alguma forma de ritual, alguma dança, alguma reza, sacrifício de alguma coisa. E ela também é tecnológica, porque toda ação baseada num conceito, ela é tecnológica. Então, como é que eu distingo que uma coisa é boa ou não? Qual é a melhor conduta? A conduta melhor é aquela que gera melhores resultados. A ciência não tem nenhum compromisso que não seja gerar melhores resultados. E toda a epidemiologia clínica, ela visa você obter formas de investigação cujos resultados serão melhores do que os resultados que estão disponíveis até aquele momento. Seja de onde vier esse conhecimento. Esse conhecimento pode vir da forma de um conhecimento popular, filosófico, religioso, ou científico. E dentro do científico, diversas formas de metodologia podem ser aplicadas. Como é que eu distingo que um é melhor que a outra? Eu distingo, pelo menos o cientista, o distingue porque ele tem algum desses resultados que gera melhor resultado. Okay? É melhor eu fazer penicilina para uma infecção oral estreptocócica, porque eu vou fazer profilaxia de glomerulonefrite pós-estreptocócico, de moléstia reumática, eventualmente diminuir uma série de complicações, do que fazer um ritual. Não é por nenhuma outra razão. Então,
O conhecimento científico ele tem aquelas características que estão ali, ó. O primeiro, ele é factual, ele é baseado em fatos. Ele não pode ser baseado em valores das pessoas, como é o conhecimento filosófico, religioso, o conhecimento popular. O bom senso, né? Eu uso muito bom senso. Bom senso é o atributo mais bem distribuído na humanidade, né? Erasmo dizia que todo mundo acha que tem bom senso. Nunca encontrou nenhuma pessoa que acha que não tem bom senso, né? Então dá a impressão de que ele é aquele que está melhor distribuído, né? A distribuição é 1 para 1, né? 1 para 1, para 1, para 1, para 1. Todo mundo acha que tem bom senso. Enfim, geralmente impreciso, geralmente falível, é verificável, é assistemático, ele é reflexivo, mas ele depende do valor que cada um dá para algumas coisas. Então, para ele é bom senso, mas só serve para ele. O filosófico, ele também depende de valor, ele é sistemático, ele é infalível de um modo geral, né? E ele é exato, assim como o religioso. O científico não. O científico ele depende de fatos, ele é contingencial, depende das circunstâncias. Ele é sistemático porque ele obedece a um método chamado de método científico de resolver problemas. Ele é verificável, porque o outro pode aplicar a mesma estratégia e obter os mesmos resultados. Ele é falível. Afinal de contas, a gente vai mudando de opinião aqui toda hora, né? Cada hora que a gente vê um consenso, uma diretriz, como a gente cresce ou como a gente muda de opinião. E ele é quase exato, exatamente por causa disso. Porque ele não tem compromisso com o resultado. Naquele momento é aquilo que é melhor para poder ser feito. Daqui um pouco pode ser diferente. Essas são as características. Quem quiser fazer ciência vai ter que se tornar confortável com essas características todas. Então, por definição, o conhecimento científico é aquele conhecimento que é obtido pela aplicação do método científico de resolver problemas. Qualquer uma outra definição me parece pior do que essa. Né? Ele não é um conhecimento baseado na fé, não é no raciocínio lógico de um filósofo, não é numa pessoa, só porque ela tem eventualmente um determinado poder. Ela é um conhecimento no qual ele resulta da aplicação sistemática do método científico de resolver problemas. Que começa com a definição de um problema, você colhe dados referentes a esse problema, você faz a proposta de uma ou mais hipóteses, realiza uma experiência controlada para poder testar a validade da hipótese, faz análise dos resultados, interpreta os dados e tira conclusões, o que serve para a formulação de novas hipóteses, e publica os resultados em monografias, dissertações, teses, artigos científicos ou livros aceitos por universidades ou reconhecidos pela comunidade científica. É assim que se gera um conhecimento que, eventualmente, ele vai produzir resultados que são melhores do que os conhecimentos que já estão disponíveis. E isso vai mudando e construindo o conhecimento científico ao longo do tempo. O método científico, ele é: quais são os fatos, primeiro? Eu monto uma planilha, faço uma interpretação e olho o que ela quer me dizer. E quais são as conclusões que eu posso tirar daquela. É diferente de um outro método, aí só o método criacionista, mas o método da fé, o método da filosofia, o método baseado na autoridade, de um modo geral, ele tem aquele jeito lá, né? Onde é que está a conclusão? Aqui está a conclusão. Como é que eu faço para poder arrumar os fatos para poder justificar essa conclusão? Porque a conclusão eu já tirei. A gente tem que evitar essa forma de poder resolver esse problema. O método científico segue essa ordem. Você faz uma observação, em cima da observação você tem que fazer a pergunta, formula uma hipótese, conduz uma experiência, aceita ou rejeita a hipótese. Por norma, uma hipótese nunca é confirmada, ela é sempre corroborada ou rejeitada.
né? Aquela história, todos os cisnes são brancos. Essa é a tua hipótese. Você olhou 10 cisnes, 50 cisnes, 1000 cisnes, todos os cisnes eram brancos. Qual é a tua hipótese? Todos os cisnes são brancos. Se você olhar mais um cisne, você confirma a hipótese? Não, você só corrobora. Porque você não viu todos os cisnes. Mas e se você olhar um cisne preto? Rejeitou a hipótese. Então as hipóteses só podem ser rejeitadas. Nunca podem ser confirmadas, só podem ser confirmadas se a gente olhar todo o universo. Porque na prática clínica isso não existe. Né? Na Tasmânia está cheio de cisnes negros. Né? Então, isso vale para poder aceitar que a ciência cresce desse jeito. Né? Se faz um trabalho e chega numa conclusão, isso não significa que você comprovou, que você não conseguiu rejeitar a hipótese. E assim vai sucessivamente crescendo a partir de degrauzinho em degrauzinho a ciência. Qual é o método que você utiliza para poder responder uma determinada pergunta? É o método hipotético dedutivo. Nós vamos ver aqui nos diversos trabalhos, quando vocês vão ler um artigo, tem ali dentro um método hipotético dedutivo. Quando vocês vierem para a pesquisa e vão olhar para uma planilha, vocês começam fazendo uma pergunta, criando uma hipótese e testando uma hipótese. É o método hipotético dedutivo, é inescapável. O método hipotético dedutivo ele começa com um problema, que é a primeira coisa que você tem que definir, lança uma hipótese para testar o problema, faz os testes e gera resultados. Esses resultados corroboram com a tua hipótese ou rejeitam a tua hipótese. Só tem essas duas alternativas. Né? E vocês aplicam o método hipotético dedutivo na vida inteira de vocês, no dia a dia de vocês. Aqui está um exemplo prático. Vamos supor que vocês deixam o carro fora de casa numa noite fria dessa. E no dia seguinte, qual é o problema? Eu tento dar a partida do meu carro e o carro não pega. Esse é o problema. Qual é a hipótese que você lança? A bateria descarregou. Essa é a tua hipótese. Qual é o próximo passo? Eu tenho que fazer um teste. Eu faço o teste da hipótese. Tento ligar a luz, tento ligar o rádio, que também depende da bateria. E percebo que as luzes não acendem, o rádio não liga. O que aconteceu com a tua hipótese? Corroborou, não confirmou. A brincadeira aqui é de que quando você abre o carro, roubaram a tua bateria porque você deixou o carro lá fora. Não era a bateria que tinha descarregado. Mas enfim, se o rádio ligasse, provavelmente não era a bateria. Se a luz ligasse, provavelmente não era a bateria. E podem perceber que vocês fazem a aplicação do método hipotético dedutivo para todos os problemas. Você chega em casa, tem alguém chorando, você primeiro lança uma hipótese. Você chega em casa e não tem alguma coisa na geladeira, alguém comeu a minha coisa. Deve ter sido fulano de tal. Pode até não ser, porque você nunca consegue comprovar, né? Nesse caso, comprova, obviamente. Então, a ciência, a metodologia científica, utilizando os conceitos da epidemiologia clínica, demonstram isso de uma forma persistente. Vocês vão ver isso muito na pesquisa e ver isso nos artigos que vocês estão lendo. Os artigos que vocês estão lendo, de modo geral, têm uma introdução e a última palavra é a hipótese que está sendo lançada. É que toda pesquisa ela é direcionada para testar a hipótese. Você não faz pesquisa para poder testar todas as coisas. Você tem que segmentar. É isso aqui que eu quero responder. Volta para o básico. Qual é a pergunta? Porque uma hipótese é uma afirmação relacionada com um fenômeno que pode ser verdadeira ou falsa. Esse exame diagnostica tromboembolismo de pulmão. Essa droga trata os doentes com tromboembolismo de pulmão maciço. Diminui a mortalidade. O resto é a hipótese que orienta o planejamento do experimento. É o foco que vai te iluminar o caminho. Por isso que é hipotético dedutivo. Porque em cima da hipótese você deduz
Quais os testes que você deve fazer para poder testar a hipótese. O método hipotético dedutivo é o procedimento de testagem da hipótese. O método hipotético dedutivo é um processo científico de resolver qualquer problema. É inescapável, vocês já fazem isso. Ele é um método para poder resolver um problema científico e é o método que vocês utilizam para poder resolver um problema clínico dos doentes de vocês. Quando o seu José vem com dispneia, falta de ar, e ortopneia, edema de membros inferiores, vocês fazem a hipótese de que aquilo é uma insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca não é nada mais do que uma tentativa de resolver o problema, que é qual é o diagnóstico desse doente. E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer teste para poder avaliar a hipótese, que é a insuficiência cardíaca, vão pedir uma ecocardio, vão pedir um raio-x de tórax. Vocês estão testando a hipótese de vocês. Daí vem a eco, que mostra que o doente tem uma cardiopatia, um raio-x que mostra que tem uma cardiomegalia, linhas B de Kerley, uma redistribuição da circulação pulmonar, isso corrobora que aquilo deve ser insuficiência cardíaca mesmo. Aí você faz uma outra hipótese. Será que um vasodilatador melhora esse doente? Porque ele tem problema. Agora, ele não tem dispneia mais. Ele tem dispneia, edema, mas ele tem aumento da pressão arterial, tem insuficiência cardíaca, já está comprovado. A minha hipótese agora é que um vasodilatador pode melhorar. Aí eu testo, faço o vasodilatador e obtenho resultados. Melhorou a dispneia? Melhorou a falta de ar? Diminui o edema, faço diurético junto, diminui o edema. São múltiplas processos, múltiplas aplicações do método hipotético dedutivo que vai resolvendo o problema clínico do doente. A mesma coisa acontece com os problemas da ciência, né? O problema da ciência, a gente faz observações particulares, se atende doentes, faz diagnósticos, vai acumulando esses doentes, tira conclusões. Em cima dessas conclusões, te ajudam a fazer avaliações dos doentes posteriores. Então, se eu faço uma avaliação, por exemplo, que os doentes com várias observações particulares, que meus doentes com insuficiência respiratória aguda grave, que tinham Covid, esses doentes, uma boa parte deles desenvolveram insuficiência renal aguda. E essa insuficiência renal aguda está relacionada com uma inflamação aumentada desses doentes. Isso gerou uma hipótese importante. Isso faz com que no próximo observação particular, que é o próximo doente que eu atender, que tem Covid, que tem insuficiência renal, eu faça a avaliação, a dedução, que possivelmente aquilo deva estar relacionado com um processo inflamatório. E isso gera, através de observações particulares, hipóteses, leis e teorias, com aplicação do método hipotético dedutivo repetidas vezes, faz com que a ciência vá se acumulando de pedacinhos de conhecimento e a gente vai aprendendo um pouquinho com cada uma das pesquisas que a gente faz. Essa pesquisa, esse conhecimento científico, ele tem que ter duas verdades para se aproximar daquilo que é útil. Ele precisa de ter uma verdade sintática, chamada de validade, e precisa de ter uma verdade semântica. Ele precisa de ter coerência e correspondência. Então, para cada decisão que você toma com o doente com relação a um diagnóstico clínico, ele precisa ser coerente e ele tem que ter correspondência. Coerência nada mais é do que um encadeamento de ideias que fazem sentido. Me faz sentido do seu José de que ter dispneia aos esforços, de ter ortopneia e ter edema de membros inferiores, isso deva ser insuficiência cardíaca. Porque a insuficiência cardíaca leva a um aumento da pressão hidrostática na vênula pós-capilar, com congestão pulmonar, com congestão sistêmica que faz edema, sistêmica que faz edema no pulmão, que leva a dispneia. Isso é coerência. Então, é coerente eu pensar que aquilo seja insuficiência cardíaca. Mas tem correspondência?
Eu preciso de ver se ele tem cardiomegalia, se ele tem uma eco que tem uma diminuição de contratilidade, se ele tem alguma cardiopatia que possa estar levando a essa insuficiência cardíaca. Então, os diagnósticos, os tratamentos, eles precisam ser coerentes, mas eles precisam ter correspondência factual. A ciência precisa dessas duas verdades. Por exemplo, se eu disser que todos os mamíferos são animais de pelo e alguns mamíferos voam, qual é a conclusão? Todos os mamíferos têm pelo e alguns mamíferos voam. Então, alguns animais de pelo voam, certo? Isso é o quê? Isso é coerência. Coerência é um encadeamento racional de ideias. Mas tem correspondência? Não sei, eu preciso de verificar. É um argumento lógico, portanto válido. Mas ele é verdadeiro? Tomem cuidado. Porque quando a gente faz ciência, a gente senta para poder definir qual que vai ser a metodologia. Mas é a aplicação prática, a coleta de dados, a análise, a estatística que vai me dizer se aquilo é verdadeiro ou não é verdadeiro. Porque só ser coerente não é suficiente. Porque o Barão de Cuvier, há 200 anos atrás, ele tinha uma premissa: houve um dilúvio e os animais que não estavam na Arca de Noé morreram. A premissa 2, os dinossauros não entraram na Arca de Noé porque eram muito grandes. Quando começaram a encontrar ossos de dinossauro, há 200 anos atrás, por que esses animais morreram há não sei quantos anos? Porque eles não entraram na Arca de Noé. Os dinossauros foram mortos pelo dilúvio. Não é coerente? Mas é falso. Porque o conhecimento científico precisa de validade e precisa de verdade. Ele precisa de coerência e precisa de fatos. Quando a gente faz uma ciência, a gente senta para poder avaliar se as nossas hipóteses são coerentes. Mas são os nossos dados que vão mostrar que eles são verdadeiros ou não são verdadeiros. As duas coisas são necessárias. A maior parte das fake news que vocês ouvem, que vocês recebem, elas são coerentes com a verdade de alguém, mas elas não têm correspondência factual na maior parte das vezes. Por isso elas não são verdadeiras, porque elas não são ciência por inteiro. Filosofia, fé, ninguém está falando mal de fé aqui, mas fé não precisa de correspondência, precisa de alguma coisa que você acredita. Precisa ser coerente com as tuas verdades, com as verdades dos outros, alguma coisa que você acredita. Mas não necessariamente ter correspondência factual. E as fake news, de um modo geral, têm esse substrato. Elas podem ser coerentes com a fé, com a filosofia, com a ideia de alguém, mas não necessariamente têm correspondência. E a ciência precisa de ter as duas coisas. Ok? Por isso que a ciência ela vai se fazendo com aproximações sucessivas. A verdade sobre um conhecimento nunca é atingida integralmente, mas sim através de etapas sucessivamente mais próximas. Um conhecimento é válido apenas até que novas observações ou experimentações o contradigam. Por isso que ela vai mudando ao longo do tempo, ela não é exata, ela não é definitiva, mas ela é aquilo que você melhor tem naquele momento. Nesse momento, o que a gente tem de melhor é fazer 30 ml por quilo de peso para a maior parte dos doentes com choque séptico, em até 3 horas. Não para todos os doentes, mas para a maior parte deles. Pode ser que alguém consiga demonstrar, através de novos estudos, que essa não é a melhor estratégia para ser usada de uma forma disseminada num primeiro doente. E aqui está como o conhecimento científico ele vai crescendo. Hipóteses, teses, teorias. Então, hipótese é uma afirmação que não pode ser comprovada sobre algum fenômeno. De um modo geral, é aquilo que a gente primeiro faz na hora de estudar um determinado problema.
Tese é quando você já tem uma afirmação comprovada sobre algum fenômeno, né? Fiz uma hipótese, tem vários trabalhos que mostram que a hiperglicemia por Covid não é pela infecção, e sim pelo processo inflamatório, isso já é uma tese. Daqui um pouco, isso acaba se sustentando tanto que já vira uma teoria do processo inflamatório levando à resistência à insulina. Daqui a pouco você tem um modelo que pode explicar isso e fazer deduções para casos novos. À medida que o conhecimento vai se sustentando cada vez mais, ele sai de hipótese para tese, para uma teoria e até para um modelo que é altamente preditivo daquilo que vai acontecer com casos novos que não haviam sido estudados anteriormente. Para poder terminar essa primeira parte, é que essa sequência de problemas, a sequência da pesquisa clínica, ela começa com a definição de um problema e das hipóteses. Toda pesquisa clínica é orientada para poder testar a hipótese. Você desenvolve um protocolo para poder testar a hipótese, porque é a aplicação do método hipotético dedutivo. Faz teste, faz revisão do protocolo. Você realiza o estudo propriamente dito. Faz análise dos resultados. Tira conclusões, torna público. A ideia é que você não faz trabalho para você, isso tem que ser de alguma forma mostrado num congresso, numa revista. E isso se torna generalizações a partir daí. Outras pessoas podem utilizar essa tua conclusão para poder fazer novos experimentos. E isso gera, eventualmente, novas hipóteses, né? É muito inocente a gente imaginar que vai fazer uma pesquisa e vai responder todas as perguntas. Na verdade, você coloca um tijolinho a mais e aquilo geram novas dúvidas que vão sendo respondidas nessas infinidades, dezenas, centenas, milhares de pesquisas que avaliam um determinado assunto progressivamente. Muito bem, essa era uma aula de introdução à epidemiologia clínica. A ideia aqui era mostrar a sequência dessa obtenção do conhecimento científico através da aplicação do método hipotético dedutivo, que vai servir depois na hora de nós aplicarmos essa metodologia básica para poder responder a um problema de diagnóstico, de prognóstico, um problema etiológico ou um problema de tratamento. Ok? Obrigado.